Ei, pessoal! Olá, 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 olá. Todo mundo me ouve bem? Que coisa boa. Todo mundo me vê bem? Travando, travando pra cá, travando pra lá, mas tá dando, né? Que beleza. Eu não vejo todo mundo bem, não. Tem umas pessoas que eu não vejo bem. Tem pessoas que não estão com a câmera ligada, então eu não vejo. Tem pessoas com a câmera ligada que eu vejo bem. Ei, pessoal, boa noite. Atrapalhei o domingo de vocês? Ah, gente. Hoje é domingo, né? Deixa eu só conferir. É, domingo. Eu atrapalhei o domingo de vocês? Não, né? Tá todo mundo bem? Vocês estavam vendo Fantástico? Eu tava aqui. Nossa, sensacional, hein? Sensacional. Quais serão as últimas notícias, hein? Violência, doença, que mais? Morte. É tudo que a gente precisa para regenerar esse planeta, né, não? Olha como que Deus age de uma forma estranha. Olha que loucura. A gente acha que essas são manifestações das sombras, né? Das trevas, né? Para manter as pessoas dormindo, né? Quando na realidade não existe ausência de amor. Não existe a ausência de Deus ali, não existe a ausência da luz. Olha só que loucura, né? E a gente achando, né, que isso é coisa do diabo. Nossa! Será que o diabo é coisa dele mesmo ou será que o diabo é coisa de Deus também? Será que o que a gente considera que é imoral e pecado é coisa do diabo ou é coisa de Deus? Se a gente descobrisse que não existe julgamento, que o julgamento é o auto-julgamento que você está fazendo e que o inferno já é aqui. Uma vida inteira vivida esperando um troféu no final. Sendo que o troféu pode ser dado agora. Olha que loucura. O que a gente está esperando? A gente está esperando o quê? Várias pessoas que já entregaram os pontos das suas vidas, né? Que ainda tem 30, 40, 50 anos de vida pela frente para fazer o quê? Você já parou para fazer uma estimativa da sua quantidade de vida assim que você tem para frente? Claro que isso de forma completamente ilusória, hipotética, porque a gente pode estar, né, e acontecer a qualquer momento, né? Se a gente está encarnado, a qualquer momento a gente pode ser desligado, não é isso? Desligado de onde? Desse corpício, né? Mas vamos fazer uma brincadeira hipotética. Pega, tipo, sei lá, seus avós, seus tios-avós, seus pais, se já forem bem idosos, bota uma idade assim, que a maioria deles morreram, 80 e poucos anos, 90 e poucos anos. Põe a minha idade assim, sei lá, qual que é mais ou menos essa média. Eu tava fazendo essa brincadeira aqui em casa outro dia, com minha mãe. E aí, só colocar aqui no silencioso. Tava, tava fazendo essa brincadeira com a minha mãe aqui. E aí tava assim, gente, sua vida tá realmente bacana? Sua vida tá realmente boa? Você tá vivendo o que você tem para viver? Você tá curtindo o que você tem para curtir? Você tá manifestando o que você precisa manifestar? Agora coloca aqui que você tem mais 50 anos de vida pela frente. Mais 30 anos de vida pela frente, mais 20 anos de... Você realmente vai querer passar mais 20 anos da sua vida fazendo exatamente o que você está fazendo agora? Vibrando na frequência que você está agora? Vamos supor, claro, se nós todos fôssemos viver o quanto que todos os avós e etc, etc, viveram, né? Porque a vida deles era muito mais saudável do que a nossa.
Ou pelo menos a maioria de nós. Por que não pensa você que se alimentando bem, mas enchendo a cabeça de linguiça, faz mais mal para você do que encher a pança de linguiça e ter a mente vazia, né? Não adianta nada se alimentar bem na barriga e se alimentar mal no espírito, se alimentar mal na mente. Ou você se alimentar bem do espírito, da mente, das suas atitudes, das suas ações e não se alimentar bem o próprio corpo, né? Não adianta. Não tinha esse tanto de industrializado, não tinha esse tanto de veneno, não tinha esse tanto de coisa, né? Manifestando tanta ignorância no nosso ser. Como que um alimento manifesta ignorância no seu ser? Me responda você. O quanto nós nos descuidamos de nós mesmos. Autoconhecimento vem com autocuidado. Autoempoderamento com autorresponsabilidade. E autorrealização. Vem com entrega. Vem com propósito, vem com função. Para que você quer despertar? Me conta. Para quê? Para quê? Você realmente quer isso? Ou você só quer viver uma vida mais leve? Você pode viver uma vida mais leve e não querer despertar, não tem problema. Mas o que você está fazendo para que sua vida seja verdadeiramente mais leve? Você está se iludindo? Aposto que você está se iludindo. Aposto que você está tendo uma visão completamente deturpada do que é despertar. Aposto que vocês estão esperando que as naves desçam, as luzes apareçam. Só que, querido, nós já estamos aqui. O que mais você está esperando acontecer para assumir o seu lugar nessa nave? Conta para mim. O que mais você está esperando? Ah, pessoal. Ah, pessoal. Vocês estão esperando a fórmula mágica? Vocês estão esperando a gente falar os números, as cores, as formas, as energias de 2021? Vamos fazer uma live sobre as energias de 2021. Mas e agora? Me conta. E agora? Como é que tá esse agora? Como é que tá realmente a sua entrega consigo mesmo, a sua responsabilidade no teu processo? Me conta. Você tá agindo ou você tá colocando no outro essa responsabilidade? Entende? A espiritualidade precisa ter função. Porque se não tem função, não tem porquê. Entende isso? Por que você quer deixar de sofrer? Por que isso é importante para o universo, você deixar de sofrer? Por que isso para o cosmos é importante, você deixar de sofrer? Para que você quer despertar? Para que você quer curar uma dor sua? Me conta, para quê? Qual que é a função disso?
Vocês estão querendo colo? Acho que tá todo mundo querendo colo, né? Ai, 2020, 2020 não passa, vamos cancelar o ano. Gente, é o melhor ano das nossas vidas. Esse é o melhor ano para quem está buscando consciência. Não existe ano melhor do que esse, não existe melhor período, não existe melhor existência do que essa agora. Quem está no fluxo está bombando, quem está no caminho está bombando. E não é bombando de bomba de ruim, não, viu? É bombando de bom. Olha que loucura. Um ano maravilhoso. Ah, mas é maravilhoso porque você não morreu, né? Não, você também não morreu, não. Então é maravilhoso para você também. Ah, mas o papai e a mamãe tá. O papai e a mamãe já estavam na hora de ir. Ah, mas você só fala isso porque o seu papai e sua mamãe não foram. Não, vocês vão ver. Quando o papai e a mamãe forem, eu vou falar do mesmo jeito. Pessoal, tá na hora de receber o que você tem para receber por merecimento. Mas vocês estão esperando receber o que vocês têm para receber por merecimento, sabe como? Tá bom, Saulo, quando que você vai mandar para mim? Ainda tá fora a projeção do que já é seu. Vocês conseguem perceber esse movimento interno? Ainda se está esperando por alguém que vá mostrar a você o que você tem que fazer. A gente não mostra o que você tem que fazer. A gente faz assim, ó. Talvez você devesse prestar atenção nisso. Só que quando a gente fala assim, pode parecer algo ruim para você. Mas é porque quando a gente fala isso, a gente tá assim no seu dodói, ó. Acho que é por isso que as pessoas não gostam muito de fazer perguntas. Ou só fazem perguntas porque querem ouvir as respostas. Porque na hora que o calo aperta, queridos, é a hora que você junta a mãozinha e olha para o céu. Não espere esse calo apertar, não. Não espere esse calo apertar, não. Você está aqui para viver uma vida maravilhosa e feliz, plena, manifesta, uma vida viva. Não espere esse calo apertar, não. Até mesmo porque na hora que o calo aperta, você não vai querer ouvir o que eu tenho para te falar mesmo. É necessário ouvir com o coração. É necessário deixar de tentar entender.
Mas você está falando de autoconhecimento, autoempoderamento, e agora você está falando que eu não tenho que entender. Eu nunca falei para você entender alguma coisa. Nunca falei para você mentalizar. Nada do que é falado. Ninguém tem que nada. Mas presta atenção numa coisa. Alguém que já morreu deve ter um conselho muito importante para você. Se dá essa oportunidade. Porque se você está no seu sofrimento, caminhando para a noite escura da alma, para o seu real despertar, saiba que se você ainda não acordou é porque o buraco é muito mais embaixo ainda. E alguém que já morreu para si mesmo deve ter algo muito interessante para te falar, não é? Para estar rindo desse jeito, domingo à noite, olhando para vocês. Deve ser muito divertido, né? Você sabe. Hum, eu vou colocar uma musiquinha. Aí a gente já pensa em alguma coisa para conversar. E quero ver pessoas que nunca falaram falarem. Porque é divertidíssimo a gente conversar. E eu gosto muito, eu acho que vocês não gostam muito, mas eu gosto. Alô, alô você. E abrindo o coração para toda a felicidade que nos é disponível. Vejam vocês como é plena, bela, próspera e benevolente toda a natureza. A semente, ela pode ser plantada, ela pode cair, ela pode estar esquecida, mas ela está ali no solo. E dentro dela existe todo o potencial da preservação da sua própria espécie. Dentro daquela única semente existe o potencial pleno de completar todo o teu ciclo e voltar a ser semente. E olha como que é belo, como que é impávido, colosso. Olha que maravilhoso que é tudo isso. Presta bastante atenção. A semente, ela observa toda a oportunidade de crescimento e prosperidade que ela tem ao seu redor. Se ela perceber que falta algo ali, ela não vai fazer esforço algum para prosperar. Ela vai ficar ali quietinha, na dela, guardada, até o momento em que ela se sentir pronta. Agora, se você der uma única oportunidade para aquela semente prosperar, ela vai agarrar aquela prosperidade com tudo o que ela é. É por isso que você vê uma semente crescer no meio de um asfalto e virar uma flor. É por isso que você vê um oásis no deserto. Por quê? Porque foi dado um presente, foi regado com amor aquele propósito. Agora observe vocês. A semente por si só, ela faz o movimento dela prosperar por si só, crescer, virar flor, fruto, arbusto, qualquer coisa que vocês queiram imaginar,
ser a flor ali, qualquer coisa que vocês quiserem imaginar que essa flor seja, ela vai virar. E ela não está esperando nada de ninguém. Vocês conseguem perceber isso? Ela está prosperando nela mesma. Ela está enxergando em si o potencial da prosperidade que ela já é. Ela não está buscando o reconhecimento das outras flores. Inclusive, ela está sendo a melhor flor que ela puder ser, o melhor fruto que ela puder dar, porque esse é o papel daquele que acredita em si mesmo e é próspero e desperta para o amor incondicional que já é no seu coração. Em mim vibra toda a semente do amor disponível. É por isso que eu sou. A minha flor está aberta. Ah, mas e se vier uma abelha? E se vier um beija-flor? E se não vier ninguém? Eu estou aqui prosperando comigo mesmo, abrindo todas as pétalas dessa flor. Para que eu seja um comigo mesmo. Imagina eu esperar abrir o meu coração para que alguém venha. Claro que não, eu abro meu coração para mim. Eu expando a minha consciência de amor para mim. Eu floresço para mim. Qual a consequência disso? Flores lindas, belas, um lindo jardim, lindas borboletas, um lindo raio de sol, passarinhos, música, riacho. Isso é o que acontece quando se floresce. Sabe o que foi muito engraçado? Agora na visita à Bahia, quando a gente estava voltando, a gente estava visitando uma ecovila e aí tinha um leito de rio que estava degradado e eles precisavam restabelecer aquele fluxo, aumentar o leito ali daquele rio. E daí houve uma pergunta para um especialista em águas que estava junto com a gente. Alguém da comunidade perguntou: o que a gente tem que fazer para esse rio voltar a ser o que ele era? Acredito que muitos de vocês sabem a resposta, né? Sabe qual é a resposta? Não atrapalhar o rio mais. Sai da margem do rio, deixa o rio correr, porque o natural dele é prosperar em si mesmo. Não mexe. Se ninguém mexer, se ninguém desmatar, se ninguém construir, em 10, 15 anos esse rio já subiu para o leito dele normal. Agora observa isso dentro do processo do despertar espiritual. O seu rio está correndo, ele nunca deixou de correr. Todas as suas flores estão aí, sua presença está aí, está tudo aí, nunca deixou de estar. O que você precisa fazer para voltar ao estado natural? Deixar de colocar a porcaria na margem desse rio. Isso é não fazer. Isso é não agir. Isso é o não pensar.
o quanto eu estou no caminho de mim mesmo para que eu me torne o melhor rio, a melhor flor, a melhor árvore. O quanto que eu estou nesse caminho. E não existe mágica, gente. Tá mexendo na margem do rio, você vai degradar. Não adianta. Uma hora ou outra essa água vai secar. Você vai colocar água de fora, você vai desviar o leito do rio, você vai colocar umas pedrinhas mais bonitas, vai colocar uns peixinhos para cá, uns peixinhos para lá. Você vai estar fantasiado do jeito que você quiser. Para de fazer esforço para ser o que você sempre foi. Para de tentar exercer o papel da própria criação em você, sendo que você é a própria criação aqui. Por que funcionaria diferente com o rio e não funcionaria com você? Por que funciona com todo o planeta quando você coloca todos os seres humanos dentro de casa e não funciona com você? Você já parou para pensar que talvez você precise de uma pandemia para você parar de fazer besteira consigo mesmo? Vamos abrir para o pessoal dar oi? E o pessoal que está com câmera desligada, olha, são apenas nomes para mim. Até eu ver o rostinho de vocês. Vamos lá? Quem quer começar? Sem ser o Alexandre, por favor, porque o Alexandre sempre começa. Eu quero. Boa noite. Olha, boa noite, Sueli. Sueli. Tudo bem, Su? Tudo bem, gente. Tudo bem. Dentro disso tudo que você está falando, me vem para te pedir para comentar um pouco sobre as distrações. Essas distrações que... Para quê? Para distrair as pessoas do que eu tô falando? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As distrações, e aí na música tem assim, nesse mar que me seduz, mas é só para me afogar. Então, nesse mar tem muitas distrações, né? E aí, para contextualizar, eu posso trazer uma percepção muito simples que eu tive essa semana, né? Para contextualizar e talvez aí o pessoal entender um pouco desse meu pedido. Bem, eu tinha uma reunião agendada aqui no projeto, né, com a pessoa aqui do projeto, para determinado dia às 19 horas. E claro, durante esse ano, como o Saulo falou aí, né, para mim está sendo maravilhoso, porque muitas fichas caindo, muitas sombras sendo iluminadas, né, muitas questões vindo à tona. E essa reunião foi agendada às 19 horas daquele dia. E no mesmo segundo que eu terminei de reconfirmar essa reunião, chegou uma mensagem para mim, exatamente no mesmo segundo, de uma amiga muito querida, com o link de uma atividade gratuita, de algo que me chamou muita atenção, de uma coisa que eu gosto muito de fazer, relacionada a terapias. E aí eu entrei imediatamente no link para ver quando é que era, e era exatamente naquele dia da reunião, às 20 horas. E qual foi meu primeiro pensamento? Vou desmarcar a reunião. E talvez, algum tempo atrás, eu não pensaria 2 vezes. Mas naquele momento, um impulso me veio de fechar os olhos e sentir e escutar o coração.
E o que eu escutei foi o seguinte: por quanto tempo mais você vai continuar se distraindo? Foi uma escuta, na verdade, tipo um tapa na cara, né? Por quanto tempo mais você vai ficar se distraindo? Isso aqui que você quer fazer, mais isso, né, que você gostaria de fazer, vai continuar te mantendo nesse mesmo lugar onde você está. Porque é como se fosse uma retroalimentação, né? Isso aqui que eu estou falando, que eu estou dizendo, é aquilo que chegou para mim em relação à técnica terapêutica. Não que eu não possa fazer, não que em algum momento eu, de repente, por curiosidade, por querer mesmo conhecer, eu não vá fazer. Mas naquele momento, qual seria a função de eu estar cancelando algo, né, que já estava agendado e que é importante para estar fazendo um outro movimento que eu posso fazer em qualquer outro momento, se for o caso, né? E ali me veio a palavra distração, né? E eu me perguntei por quantas vezes ou quantas distrações não há e que eu não consegui perceber, que a gente não consegue perceber, talvez inclusive reforçando mecanismos de autossabotagem para não fazer o que precisa ser feito, ou que tem que ser feito, ou para não assumir a minha autorresponsabilidade. E, bem, esses foram os entendimentos que eu tive, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre distrações, sobre essas distrações, que faz nos desviar desse... Se eu quero mesmo, né, me reconhecer, se eu quero mesmo estar verdadeiramente entregue, se eu quero realmente assumir a minha autorresponsabilidade, se verdadeiramente eu quero isso, né? Como talvez não me deixar levar pelas distrações. E aí já me vem também que esse talvez é se manter atento, né? Porque uma coisa que me veio na hora é que é muito sutil. Aquela percepção que eu tive naquele momento foi algo muito sutil, de como as coisas são jogadas para que você se desvie, assim, né? Para que você não faça o que tem que fazer, para que você não assuma a sua autorresponsabilidade, ou para que você continue nutrindo os processos de autossabotagens, né? Mas talvez essa percepção de sutileza seja também o não estado de presença, né? O não estar atento ali a cada situação que acontece na vida, né? O orar e vigiar, não estar no orar e vigiar, né? Esse orar e vigiar traz muita... Se a gente consegue, né, de um modo geral, estar nesse estado de orar e vigiar, talvez essa percepção dessas distrações seja mais perceptível, redundante, mas é isso. É isso, eu queria que você comentasse se é isso, se não é, se pode ser. Eu acho que o que eu falar aqui vai ser uma distração. Que você já falou o que você tinha para falar e o que tinha para saber. Mais alguém? Oi, Saulo, boa noite. Boa Fala, noite, Sanga, querido. tudo bem? Boa noite. É, engraçado, agradeço aí a Sueli ter feito esse comentário aí, porque antes de começar, eu tava pensando assim, eu queria trazer algumas dúvidas, né, para a reunião. E aí, só que eu tive uma reflexão também. E aí eu tava pensando assim, poxa, trago a dúvida ou trago a reflexão, né? A reflexão eu ia apresentar para você e ia pedir uma confirmação, né? E aí achei legal o relato da Sueli, porque
Mais ou menos eu tive essa comparação aí de confiar na nossa própria percepção, né? E enfim. E talvez muitas vezes ir direto ao ponto e falar o que que é, né? Bom, aí a dúvida que mais me mata, tem várias, né? Eu fiz um caderninho, mas tem uma que me mata muito, é a relação entre todos somos um, de novo essa pergunta sempre aparece, mas todos somos um com a questão do joio e do trigo, né? Então, assim, tem assim, na verdade eu tento organizar isso tudo na mente, né? E talvez nem precise isso, seja só realmente uma questão de relaxar e ser, né? Eh, mas assim, para mim ainda está muito confuso essa relação, talvez pelas minhas crenças, de imaginar que essa questão de um depois, né? Um final dessa vivência do momento presente, e vamos colocar um céu e um inferno, né? E aí me parece, né, segundo essa crença, segundo essa reflexão de que o vai ter uma divisão, né, mas, e parece que inclusive já existe, uma vez que se fala do joio do tigre, do trigo, né. Então, quando eu ouço falar da semente que germina e da outra que não germina, talvez a que não germina seja a que ainda não, que é o joio, né. E que a questão do despertar é justamente essa realização, para que é o que é para ser, e no final das contas, né, quando você estava falando aí, me veio vou abrir um outro parênteses, que era a questão da consciência. Se eu estiver falando muito, você me corta aí. Que era uma questão do que eu sou, né, e eu fazer uma figura para explicar o que eu pensei. É como se eu fosse um vento que hoje está arrastando uma folhinha, mas já arrastou outras folhinhas, né? E, bom, essa folhinha é o que eu sou hoje, né? Então, aqui e agora. Mas esse vento em que eu estou imaginando ser a minha alma, ele compõe todo o ar que tem outros tantos ventos ali. Então, a maneira como eu tento conciliar isso, do todos somos um e ao mesmo tempo ter uma individualidade, é uma questão de manifestação. Mas se todos somos um e uma parte de manifestação, como que existe ainda essa separação de joio e de trigo? Vai haver uma perda? Enfim, talvez seja um medo. Eu vou terminar falando isso, porque eu tenho muitas coisinhas que eu tenho aqui de dúvida. Você até comentou sobre conhecimento, ficar pegando conhecimento de tabela, e eu tenho feito muito isso, então hoje eu senti vontade de vir aqui e fazer uma pergunta, ao invés de ficar vendo no YouTube, tentando responder minhas perguntas, eu vim trazer uma das minhas perguntas para a gente discutir aí, para perguntar para você. Então é isso. Obrigado. Legal, querido. Namastê. Vamos lá. Imagina você, um pai que tem 2 filhos. Dizendo dentro da energia do pai, o pai, ele vai trabalhar para ser um bom pai para os 2 filhos da mesma forma. O pai, ele quer que os 2 filhos prosperem. O pai quer que os 2 filhos sejam independentes. O pai procura dar as mesmas condições aos 2 filhos
para que os dois filhos floresçam, sejam responsáveis, assumam-se e trilhem o seu próprio caminho. Dentro ainda dessa energia do pai, não há muito o que o pai fazer se um dos dois filhos resolver seguir um caminho que não seja um caminho que, dentro daquela intenção da história do pai, seja um caminho que seja próspero ou honesto ou qualquer coisa que a gente quiser colocar, mas que não seja o caminho que aquele pai esperava. O pai consegue conversar, o pai consegue trazer exemplo, o pai consegue de diversas formas estar ali presente, mas aquela decisão é sempre daquele filho, em tomar ou não o caminho, entre aspas, do bem, para que siga aquele caminho e prospere. O pai, ele sempre espera que o filho seja exatamente aquilo que ele veio ser. Feliz. Trazendo um pouco para dentro da sua questão, não existe outro momento a não ser o presente. Logo, não existe viver o presente hoje e quando chegar lá na frente, a gente resolve. Não existe outro momento senão o agora. Não existe nada além do agora, porque sempre será o agora acontecendo. Inclusive, em todas as simulações do que seria o futuro, são apenas simulações construídas no agora. E quando chegar aquele momento em que você acredita ser o futuro, ele vai ser o mesmo momento acontecendo, porque você não muda, você é você e vai continuar sendo. O que muda são todos os fenômenos ilusórios que contemplam aquele momento que está vivendo, daquela temporosidade, sei lá se isso existe ou não, mas dentro daquele momento, daquele espaço-tempo, naquela hora estará acontecendo o que poderemos chamar, de dentro da sua pergunta, da separação do joio do trigo. Só que dentro dessa mesma questão você volta que talvez a separação já esteja acontecendo agora. E isso traz para nós algo muito interessante dentro dessa ideia, dentro dessa história do pai, porque não precisa se chegar ao final da história para saber que um dos dois começou a se desvirtuar do caminho. Então a separação do joio do trigo, ela já inicia a partir do momento em que existiu uma escolha. E quando existe escolha? Existe escolha quando você decide por um lado. Logo, se eu escolho direita ou esquerda, eu saio do caminho reto, que é o caminho do meio, que é o caminho da não escolha, do não fazer, do não saber, do não agir. O caminho do ser natural. Ora, se o pai não julga, se o pai quer sempre o melhor, por que que existe essa separação do joio e do trigo? Você pode olhar de uma forma infantilizada, como se fosse um julgamento divino. Você pode olhar, assumindo a autorresponsabilidade, como sendo apenas o resultado das suas escolhas, assumindo a responsabilidade por todas elas, logo se tornará joio ou trigo, de acordo com a sua própria responsabilidade. Ou então você pode prestar atenção em mais uma coisa: o planeta que nós vivemos hoje. Dentro de um universo simbólico de diversos planetas em multidimensões, esse é um planeta que contempla uma coisa muito interessante, que se chama dualidade. Dentro desse planeta,
lhe é permitido usufruir de um corpo físico para exercer uma pessoalidade individualizada dentro de uma individualização mesmo egóica de um self, de uma construção, de uma ideia de uma construção de si mesmo. E dentro desse planeta existem algumas ilusões, como a própria ilusão do livre-arbítrio, onde você acredita estar tendo escolhas, mas na realidade não existem escolhas nenhuma dentro disso que está sendo criado. Qual a proposta desse planeta? E por que eu estou falando deste planeta? Porque dentro das escrituras sagradas deste planeta estão se contemplando nesses tempos o processo de ascensão da humanidade. Por que humanidade e por que neste planeta? Porque nesse momento, exatamente agora, está se culminando o ápice do processo evolutivo do ser humano junto com o planeta, aqui nessa própria existência. Acho que ele caiu. Não caiu? Mas tudo bem, eu continuo. Ah, não vou continuar não, ele caiu. Vou deixar você sem resposta. Vocês estão rindo? Quem quer perguntar? Tô brincando, depois ele vê. Ah, vocês assustaram. Oi, namastê. É Posso falar? brincadeira? Não, é brincadeira, Flávia. Daqui a pouquinho você Ah, fala. tá. Peraí. Não precisa pedir desculpa, não. Porque eu não desculpo, ele vai voltar agora, ó, viu? Pronto, Ricardo voltou. Agora eu vou continuar a resposta do Ricardo. E dentro desse planeta, querido, existe algo muito interessante. Porque é um local de aperfeiçoamento. Só que como a gente já falou, já tem algum tempinho, e a gente repete aqui, que isso está gravado já tem anos, mas a gente vai repetindo, repetindo e repetindo, para ver se alguma hora, pá, alguém acorda, é que não existe mais tempo para voltar aqui para resolver problema com papai, com mamãe, com titi, imprimir. Não existe mais isso aqui nesse planetinha. Nesse planetinha já está cancelado a vinda de quem está vindo. A vinda de quem está vindo, né? Que lindo isso, né? Vocês conseguem pescar isso? Olha que lindo, parece uma borboleta, né? A vinda de quem está vindo aqui para resolver esse tipo de problema, esse tipo de situação. Isso não existe mais. Salvo casos muito especiais que Papai do Céu fala assim, você vai resolver o problema do dente podre com seu avô agora. Pronto, aí você volta. Você e o vovô para resolver o problema. Mas não é mais assim que está funcionando, porque não está autorizado mais. O retorno daqueles que ainda não compreenderam o processo de despertar está sendo para mundos inferiores. Não está sendo para esse planeta, porque esse planeta agora ele está evoluindo. Ah, mas como assim, Saulo? Esse planeta evoluindo? Vocês já viram as criancinhas que estão chegando? Que coisa mais linda, as criancinhas. Tá todo mundo com a nova consciência. E eu não sei de vocês, mas não somente as criancinhas, mas várias pessoas estão acordando para uma nova consciência. Várias pessoas estão vivendo de uma nova forma, ou querendo usufruir de si mesmo e do planeta de uma outra forma. Por quê? Porque esse é o momento de despertar. Logo, vou repetir para vocês, não é porque Papai do Céu é bom ou é mal, ou porque o inferno é aqui, ou o céu, ou o livre-arbítrio, qualquer coisa que você queira. Isso não é o caso, a questão das crenças ou não crenças. Estou dizendo que é. Você acha que vai ter preferência na fila do pão? Você que vai resolver o problema com o vovô?
ou mais um serzinho de luz que está vindo com uma missão de executar um trabalhão não sei aonde. É claro que vai ter preferência para o serzinho de luz que está vindo resolver um problema. Então, o que eu digo para vocês? Existe um costume já, existe um sentimento, é uma certa certeza dentro do inconsciente do ser humano de que fica tranquilo, porque isso vai ser resolvido. Só que essa certeza no seu inconsciente, de você ficar tranquilo, de você ficar ok, porque isso vai se resolver mesmo depois, isso só existe porque você já vem agindo dessa forma há muitas vidas, se você acredita em muitas vidas. Porque sempre foi assim. Você sempre resolveu. Você foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Sempre resolveu. Só que agora não é mais assim. Mas e aí? Isso vai começar a acontecer? Querido, olha o tanto de coisa que vem acontecendo no planeta. Se vocês estão achando 2020 uma onda grande, vocês não viram o que é 2021 ainda. Se vocês acham que 2020 foi uma onda grande, espera para tomar um caldo mesmo em 2021. Se você acha que vai resolver tudo agora, você vai tomar a vacininha e não sei o quê. Não, querido. Não vai resolver, não. Não acredite você que 2021 vai ser mais de boa. Porque 2021 já vai começar nos primeiros 20 dias de 2021, já teremos notícias. Mas o que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que estar? Então, fazendo exatamente o que você tem que fazer e aonde você tem que estar. Sabe qual é o lugar certo que você tem que estar quando chegar a sua hora? Exatamente aonde você tem que estar no lugar certo da sua hora. Eu tenho que sair do rio, Ricardo. Ai, meu Deus, a maré vai pegar. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a maré suba, pode ser que não. Pode ser que a montanha caia, pode ser que não. Mas isso eu não falo porque eu sei ou porque eu não sei. É porque não me interessa. Porque eu sei que eu não estou aqui. Eu sei que eu estou aqui usufruindo de um corpício maravilhoso, por sinal. Um corpício que está me permitindo ser e exercer o meu papel aqui no planeta. Então, se eu sou joio ou se eu sou trigo, qual a diferença? Se os dois são tão parecidos, se os dois são irmãos, se os dois são iguais, qual a diferença do joio e do trigo? Qual é? Sabe qual é? Aqui, ó, é a diferença. A Dani até escreveu, um frutifica e o outro não. E o que são os frutos que a Dani colocou aqui? É a tua própria abertura em prosperidade, em amor, em benevolência, em caridade. É o ancoramento das nossas próprias virtudes aqui no planeta, sermos um conosco mesmos. Dessa forma,
eu prosperando em mim mesmo. Sou fruto. Eu renasço em mim mesmo e sou fruto. O fruto renasce de si mesmo. Mas Deus é mau, Deus vai me tirar daqui, eu vou ser julgado com os vivos e os mortos. Não, querido, o seu julgamento já começou com as suas escolhas. Mas não é uma ilusão do livre-arbítrio, mas não está valendo? Então, está valendo, porque esse é um mundo de ilusão onde se é julgado pelas ilusões. O quanto você consegue ser árvore e prosperar e ser fruto em um mundo onde todo mundo lhe diz ao contrário? O quanto você é firme no seu propósito para seguir a tua presença divina e ser quem você veio ser, amar por amar, doar por doar, sem esperar nada em troca. O quanto você está indo para ser fruto de si mesmo. Queridos. Eu estou sendo um bom raminho, uma boa fruteira. Fala, Flávia. É, 2021 vai ser Mad Max, né? Não, eu ia falar sobre automaestria. Eu tenho ouvido muito falar sobre isso, que como a Terra é agora um planeta de regeneração e que nós temos que trabalhar a automaestria. Gostaria de entender um pouco mais sobre essa parte. Por favor. Mas qual parte que você não entendeu, Flávia? Me conta direitinho. A de ser mestre de si mesmo, ou que o planeta está em regeneração, ou a sincronicidade entre as duas? Qual que é a parte? Isso mesmo, as duas coisas. Estou com uma certa dificuldade de me expressar, estou com bloqueio no laringe, além de ter uma certa dissonância cognitiva no momento, por causa do cansaço, não sei. Mas eu estou associando as duas coisas, esse despertar com automaestria e planeta de regeneração. Ok. Gratidão, querida. A energia que nós trabalhamos, né, que a gente sempre trabalhou, e todas as poucas vezes em que fui incumbido de vir nesse planeta para realizar esse mesmo trabalho, a energia que nós sempre trabalhamos é energia de fim e regeneração. É sempre uma energia de quebra e renascimento, morte e renascimento, sempre. Até mesmo por isso que vocês podem... De nada, querido Ricardo. Eu sei que você está caindo, mas o bom é que depois você pode assistir. Mas você não perdeu muita coisa não. Quando você caiu eu fiquei rindo e aí depois você voltou eu continuei te respondendo. Enfim. Eu preciso que as pessoas que são co-anfitriãs me ajudem a desativar um somzinho toda hora.
que liga. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou fazendo esse trabalho aqui, só que está ficando chato para mim. Então, quem puder apoiar e me ajudar aí, querendo ser co-anfitrião, me ajude. Quem é, né? Então, Flávia, até mesmo se você for ver o nosso blog, né, tá lá Portal Platina, Ômega Regênesis, e aí tem lá nosso Facebook também, Portal Platina, Ômega Regênesis, Ômega, Fim, Regênesis, Regeneração. Então a gente trabalha com energia de fim. Nós trabalhamos com energia de fim da autoignorância. O que é a autoignorância? A autoignorância é quando você ainda é um ser que persiste em considerar o fato de usufruir da ilusão, acreditando ser a ilusão, identificando-se com essa ilusão. Mas olha, se você está com um cansaço cognitivo, eu não sei se essa resposta vai ser muito útil até que você durma ou não. Então, acredito que poderia ser até interessante assumir a automestria escutando a resposta sentada. Pode ser um ponto até importante para que a gente não durma e assuma a responsabilidade de escutar a resposta, né? O que é a automestria? A automestria é quando a gente realmente assume o papel de ser mestre de si mesmo, né? E como que eu desperto? Eu desperto dentro da autorresponsabilidade, assumindo o meu processo espiritual dentro de mim mesmo. Somente dessa forma eu irei despertar, assumindo verdadeiramente o meu propósito comigo mesmo, sendo responsável comigo mesmo, para que dessa forma eu seja infinitamente feliz, sadio, próspero, abundante, porque dentro da automestria existe a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é assumir o meu papel. Agora vejam vocês, eu quero assumir a minha automestria esperando que os outros me indiquem o caminho que eu devo seguir. Eu quero ser mestre de mim mesmo esperando a resposta do guru, do mestre. Eu quero fazer isso, mas o meu marido não deixa. Eu quero fazer isso, mas a minha filha não sei lá o quê. Então, percebam vocês, a automestria é quando você está pronto. Por isso que é automestria. Não existe uma frase que, quando o discípulo está pronto, o mestre surge? Vocês ainda enxergam essa frase como se fossem duas pessoas diferentes? Ou já perceberam que é da mesma pessoa que está sendo falado? Uau! Nossa, eu nunca tinha percebido isso! Nossa, meu Deus! Mas olha só que interessante. Como que o mestre vai surgir na sua vida? O mestre somente vai surgir quando o discípulo estiver pronto. E quando o discípulo estiver pronto? Ele é o próprio mestre. Agora, queridos, eu dou testemunho de mim mesmo. Deem vocês também testemunhos de si mesmo. Assumam e não queiram vir aqui para confirmar o entendimento. Se você teve o entendimento, é porque você teve o entendimento. Se ele é certo ou se ele é errado, não é problema meu. É o entendimento que você teve dentro da sua estrutura mental. E se isso te permitiu florescer, que lindo. Se isso te prendeu ainda mais, o problema é seu. Para que você quer confirmar comigo? Eu já extrapolei, tá, Flávio? Isso daí a gente vai falando e vai falando e vai falando, tá? Para que você quer que eu te diga se o que você pensou tá certo ou não? Para quê? Quem precisa desses louros? Quem precisa desse troféu? Você já parou para pensar sobre isso? Porque se você tem um entendimento e esse entendimento ele é correto para você, você vira a tua chave e fala assim, opa, menos um lixinho aqui para eu carregar. Que beleza, que coisa boa, que coisa mais fantástica. Agora, se eu
estou esperando que a minha cura venha do outro, que o entendimento venha do outro, que a certeza venha do outro, eu também estou esperando que o mestre venha de fora, né? E como que a gente começou hoje falando, né, com todos nós aqui? Da mesma forma que a gente fala sempre, assumam-se mestres de si mesmo, sejam verdadeiramente a figueira que todos viemos ser. Porque o serviço é leve, é fluido, é maravilhoso, é alegre quando se está servindo com amor. Você precisou de mestre para fazer o que você ama fazer? Naquela hora que você está fazendo? Não, você precisa da sua própria liberdade de ação, da sua própria manifestação da criatividade passando por todos os seus poros, da alegria de uma vida viva que passa através de todos os seus sentidos e da oportunidade da experienciação dessa natureza aqui. Você só precisa disso. O resto é balela. Precisa de um balde de pipoca para você ficar vendo os outros passando, os mestres passando e eu sei lá. Aí cai um pouco dentro lá da questão da Sueli, da distração, e a distração, é claro que vai ter distração para quem não quer ser mestre de si mesmo. É óbvio que vai ter. Você nem precisa estar falando de despertar espiritual, você pode estar falando de tudo na sua vida. Você vai querer ficar vendo a vida passar? Você vai ficar vendo as coisas acontecendo e você vai estar fazendo o quê? Precisamos assumir o nosso papel de protagonistas nessa história. Porque essa história, como o Ricardo falou, é o que vai determinar quem é joio e quem é trigo. E como a Dani colocou, é quem frutifica. E quem frutifica? Quem faz todo o seu ciclo. Plim! Todas as respostas foram dadas em todas as suas perguntas. É lindo, pessoal. É lindo. Como que eu assumo a minha automaestria? Sendo mestre. Ah, mas como eu vou ser mestre? Opa, essa não é uma pergunta que o mestre faria. Mas o que eu preciso? Opa, isso não é mestre. Mas como é que eu... Opa! Ensinando, mas ensinando o que, Dani? Dani colocou ensinando. O mestre ensinando, mas ensinando o quê? Ele tem que ter aprendido, né? Aí, mas ensinar eu aprendo 2 vezes. Dando testemunho de si mesmo, né? Não é isso? E como que dá testemunho de si mesmo? Sendo. Isso. Sendo, 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 sendo. Vocês gostam de brincar com as palavrinhas? Eu adoro brincar com as palavrinhas. Vocês já viram que sendo e senda é um caminho, né? Não falei seda, não, tá? Tô falando senda. Sendo e senda. Caminhos, né? São caminhos. Não é isso? O caminho do ser e a senda. Né?
Tá tudo disponível. Só que quando que eu assumo essa mestria? Sendo. Porque se eu for procurar saber no livro como eu vou ser, meus queridos, você que vai ter que ter escrito esse livro. Porque ele vai ensinar o seu manual de ser. Não é isso? Você vai procurar em qual livro como ser você mesmo? Que mestre vai mostrar para você como ser você mesmo? Que prática vai ensinar você como ser você mesmo? Que terapia vai ensinar você a ser você mesmo? Qual é o movimento que você está fazendo para ser você mesmo? Como que você é? Sendo. E como que é sendo? Senda. A gente que lute para saber, né? A gente quem? Ser humano que Não, lute ser para humano não. Quem precisa mudar para saber? mudar, não, lutar. Quem precisa lutar para saber? Quem está na ignorância. Quem está na ignorância? Quem não vibra no amor Quem não vibra incondicional. no amor incondicional? Ai, não sei mais. Você, Flávia. Você, a Maria, a Sueli, o Alexandre, o Lucas, a Sueli, a Giovana, a Leonara. A Quando gente eu não fica não oscilando, né? assumo o meu papel, eu preciso assumir o meu papel, a começar na minha própria argumentação comigo mesmo, na minha fala. Quando eu falo a gente, é porque eu tenho medo de assumir a minha responsabilidade nesse processo. Quando eu não sou responsável por mim, eu coloco todo mundo no mesmo barco. Então eu sempre falo, Flávio, quando alguém vira para mim e fala assim, a Maria José é mestre nisso, tá ali quietinha ali em cima, Maria José, olha lá, cadê o sorrisinho da Maria José? Mas ela, não, que quando a gente, eu falo, a gente quem, Maria José? Ela já sabe, ela fala, não, quando eu não percebo tal coisa. Eu falei, ah, então tá bom. Porque quando a gente não ama, a gente quem, Sueli? Não, quando eu não amo, quando eu não respeito, quando eu não admito, quando eu não me dou oportunidade, quando eu não sou responsável, quando eu sou arrogante, quando eu sou ignorante, quando eu não percebo em mim toda a falta que estou fazendo quando estou fora. Mas é só uma palavrinha. Mas faz uma diferença, não faz? Faz uma diferença gritante. Responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Exatamente. Exatamente. É um Me deu exercício. uma impressão, assim, que eu tenho ouvido muito falar, né? Sobre isso de automaestria, que é muito importante a partir de agora, por toda essa transição planetária e tudo isso. E me deu um pouco de medo, assim, receio, né? Pensando que é como se a gente fosse ficar meio que abandonado, entendeu? Sabe? Eu acho que todo mundo precisa, assim, de orientação, de luz. É maravilhoso ser mestre de si mesmo, mas eu acho que também é maravilhoso seguir, sabe? Seguir, ser, como que diz, ser acolhido, ser, sabe? Então, acho que ou é todo mundo junto e mestre de si mesmo, né? Ficou um pouco assim, não sei. Está muito dividido. Eu não estou conseguindo me expressar, eu sou péssima, inclusive, para isso, desculpa. Não use o eu sou para isso. Não use o eu sou para isso. É uma afirmação negativa, mas é que realmente está meio complicado. E meu cansaço não é hoje, assim, é crônico. Pois Viu? é. Pois é. Não é só seu, não. Deve ser o de várias pessoas por aí. Olha, vou te contar uma coisa. Ser mestre de si mesmo não é fácil. Sabe por quê? Porque você tem que contar consigo mesmo. Né? E o quanto de tempo a gente já ficou escorando nos outros, esperando as coisas acontecerem por nós, né? Não estou falando a nível profissional, não estou falando a nível de nada disso, não. Estou falando realmente a nível de alma, né? De entendimento de alma, de processos de expansão e ancoramento de presença aqui,
né? Quanto que eu estou deixando para o outro resolver o meu problema? Eu não sei de vocês. Pontos bem específicos acontecem no planeta, como é esse caso do que nós estamos realizando, para que verdadeiramente seja relembrado o Dharma, né? Seja relembrada a vocês da função de cada um de vocês, trabalhadores da última hora que estão encarnados aqui no planeta nessa etapa, né? Mas o que acontece? Toda informação que chega pelo medo de forma com que faça com que você sinta uma vibração, que não seja uma vibração que esteja acolhendo, né, que esteja sendo responsável, é algo que também é uma prática muito comum, né, de que é para que você inverta a polaridade das pessoas e essas pessoas se tornem joio, como diz nosso querido Ricardo, né? Então, se cai, até o sexto chakra se cai. É por isso que tem tanto pseudo-mestre que cai por tanta coisa boba, por tanta coisinha, né, que vai acontecendo. Por quê? Porque ainda está dentro da identificação, ainda está dentro da dualidade, está dentro dessa divisão do que é essa matéria, de um todo somos um seletivo, de um namastê seletivo, né? De tudo isso que faz com que haja essa contemplação. E perceba você, não é de hoje que isso está sendo falado. Só nas escrituras tem mais de 6.000 anos que isso está sendo dito. Qualquer um que lê meia boca de meio livro de yoga e vê a data do que foi escrito, está vendo que o que está sendo falado é exatamente a mesma coisa. Há milhares de anos. Milhares de anos. O que está sendo falado hoje é o que está sendo falado lá atrás. Então não existe novidade para ninguém. Até mesmo porque o que a gente faz hoje aqui, estamos fazendo hoje aqui com vocês, e percebam, não estou falando da fisicalidade. Estou falando do extrafísico. Estou falando do que nós estamos executando em outro plano. Isso que a gente está fazendo aqui dentro de um darshan é feito há no mínimo 6.850 anos. Aqui no planeta Terra. Então percebam vocês, não tem nada de novo. O que é novo? Por que essa informação é nova? Se você pegar qualquer satsang, qualquer darshan lá atrás, você vai ver que eu estou falando a mesma coisa. Por que hoje você entende diferente? Porque a tua percepção cognitiva está sendo ressignificada por meio de um clarear da própria mente. E quanto mais nítido se torna esse processo para você, mais você entende o que eu estou querendo dizer. Querem um exemplo bobo? Eu posso falar com você do tipo, senta direito, e a sua reatividade virar para mim e falar assim, nossa, tá me tratando igual criança, eu não tenho filho desse tamanho, minha mãe, sei lá o que, ninguém fala comigo desse jeito, eu sou mestra de mim mesmo. Essa tagarelação mental vai fazer com que você não perceba que esse é um apontar para que flua através de você os códigos que precisam fluir. Porque se você não assumir essa responsabilidade, é meu papel como mestre fazer com que você assuma. É minha responsabilidade. Isso nós fazemos, ó. O que acontece no meio disso que está acontecendo? Várias pessoas despertaram, ou várias pessoas estão tendo percepções extracorpóreas, estão tendo canalizações, visões, entendimentos, e estão trazendo isso como se fosse uma mestria, mas não é. Porque você continua dependente do informante para que você tenha informação. A automestria, ela vem a partir de você mesmo, ela flui através de você como uma água que nunca tem fim. É por isso que Jesus, na sua parábola da água, ele diz lá para a senhorinha que estava lá na beira da fonte lá, ele fala, se você beber da minha água, nunca mais você terá sede. É
Porque eu estou falando de algo que independe da sua inteligência, independe do quanto você sabe ou não, independe do quanto que você estuda ou não, se propõe a fazer ou não. Você acha que eu tenho alguma ideia do que eu vou falar no próximo milésimo? Você acha que eu sei o que eu acabei de falar? Eu não tenho a menor ideia. Porque para mim não importa. É uma água que jorra, que jorra, que jorra, que jorra, que jorra, que jorra, que jorra. Com muita coerência. Assim é com todos aqueles que são renascidos do Espírito. A Dani, que conhece todas as passagens de frente para trás, de trás para frente, vai saber até falar quem falou, porque eu esqueci, viu, Dani? Se você estiver prestando atenção, ó, já atina seus ouvidos aí. Ó. Assim é todo aquele que é renascido do Espírito. Assim são as palavras, né? É como o vento, que vai e que vem, ninguém sabe onde começa, ninguém sabe onde termina. Assim é a voz daquele que é renascido do Espírito. Né? Isso que é toda essa confirmação desse divino através de nós. Não lembro quem falou. Eu sei que foi Jesus, mas eu não lembro quem escreveu. Mas em algum lugar deve ter isso, em algum lugar. Enfim, acho que João. Eu também acho, viu, Dani? Eu acho que João também. Assim é todo aquele que é renascido do Espírito, alguma coisa nesse sentido. Né? Não se sabe para onde vem, para onde vai, assim é. Né? Agora, o que acontece? Você vê luzinha significa que você é mais evoluído ou menos evoluído? Não. Você vê raiozinho? Não. Você sentiu alguma coisa? Não. Tem alguém do seu lado te falando que você tem que fazer ou não fazer? Não. Porque milhares destes caem todos os dias porque são presas fáceis como moscas em lamparinas no meio da mata. Todos são. Porque todos esses estão indo atrás de fenômenos. Fenomenologia. Aonde brilha mais? Aonde ofusca mais? É onde eu caio. Pum! Onde eu caio por quê? Porque é lá aonde o ego habita. Essa é a porta por onde entra o mal. É lá. Então não adianta. Ah, porque aí o fulano de tal, porque o fulano vai cair. Vai cair. Você sabe por que vai cair, Flávia? Não é porque eu estou falando que vai cair, não. Vai cair porque essa é a permissão e a autorização dada a todos nós para a ascensão do planeta. Aí entra muito do que o Ricardo falou, do joio do trigo, pererê, parará, pororó, pororó. Tem um satsang muito bom do dia 17 de março, né? Uma mensagem do Santo Cristo pessoal, onde a gente dá detalhamentos de como que está esse processo dentro da malha magnética do planeta, o que está permitido, o que não está, como é que as forças estão atuando, não estão. Está tudo lá, gravadinho, bonitinho, depois é só dar uma olhadinha nisso que está ali, tá bom? Ser mestre de si mesmo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumirmos-nos como mestres. Gratidão. Gratidão, querida. Vou colocar uma música e já sei que tem gente querendo perguntar. Aí você me pergunta, né? O que essa música tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Vocês estão esperando que eu fale? Ah, mas aí não é ser mestre de si mesmo, né? Ai, gente. Vamos lá, quem quer falar? Quem quer dar oi? Mais uma e a gente finaliza. Gente, se todo mundo que ficasse mandando mensagem inbox para mim, falasse nesse da chance, vocês não iam entender.
Não ia ter tempo. 2 horas ia ser pouco. Tan, 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 tan. Se ninguém for falar nada, eu tenho uma coisa muito interessante para jogar na roda. É muito interessante. Acho que todo mundo ia querer saber muito até. Ninguém quer falar? Então tá. Bid ainda tá aí? Tá. Tá ali silenciosa. Tá lá tomando chimarrão. Olha que interessante que a Bid escreveu aqui. No caminho de mestria de nós... Eu posso falar com o sotaque do sul? Ou não? Só para... Não? Tá. No caminho de maestria... Quarto aqui tá cheio de gente. Olha, então é nessa hora que tem que ligar a câmera, né? No caminho da mestria, de nós mesmos nos reconectamos com o sagrado e com os deuses. E percebemos que não estamos sozinhos. Estamos sendo acolhidos e amados pelo Pai. Ah, Bídia. Eu vou contar para vocês uma coisa que vai acontecer em breve, que vai ser um grupo que a gente vai criar, que vai ser um grupo de corte muito profundo, mas é só para quem quer realmente despertar. A gente vai fazer esses darshanzinho bobo aqui assim e tal, mas a gente vai ter um grupo que vai estar focado em tomar tapa na cara e que não vai ficar reclamando não, sabe? Mas olha só, a Bíblia coloca aqui que o caminho da mestria é se reconectar com o sagrado e com os deuses. E percebemos que não estamos sozinhos, estamos sendo acolhidos e amados pelo Pai. Mas Bíblia, a gente não está falando de mestria? Eu não estou entendendo. Tá fora ou tá dentro isso aqui, Bíblia? É o pai, é mãe, é Deusa, eu não tô sozinho. Tá fora ou tá dentro isso? Tô refletindo aqui. A gente não tá sozinho porque a gente é um com todo. Lembra quando o Ricardo, ele falou, eu não sei se você estava online, mas eu acredito que sim. Você lembra quando o Ricardo falou? Não, foi o Ricardo que falou que não entendia o Todos Somos Um? Mais ou menos, o Todos Somos Um, e a gente fala disso toda hora. Acho que foi, né? O Ricardo falou, vocês falam disso toda hora, eu sei, mas eu vou trazer o Todos Somos Um, não é isso? Foi sim. Então pronto, ó, o Ricardo trouxe a questão do Todos Somos Um. Mas eu não consigo entender como que eu sou um e Deus está lá e Deus está aqui, o sagrado está lá e o sagrado está aqui, o Ricardo está lá e eu estou aqui. Como é que eu consigo ser um com ele se eu estou aqui? Claro, se eu ainda perceber a automestria como um processo egóico de autoempoderamento, para que esse autoempoderamento seja um processo egóico em mim, autoegóico, se eu perceber essa automestria dessa forma, eu estou sendo mestre do corpício. Eu estou guiando o caminho do corpício, me considerando uma consciência individual. Um self. Uma identificação. Quando eu assumo a mestria de mim mesmo, eu sou um com um todo, logo não existe o self. Não existe fractal, não existe Deus, não existe nada disso, porque é tudo a mesma coisa acontecendo.
um satsang muito interessante, que é bem ilustrativo. Alguns de vocês estavam lá no Rio de Janeiro, Parque Lage. Que se chama... Quem me ajuda? Quem me ajuda? A colher essas espigas. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o patinho. Nós só queremos brincar, senhora dona galinha. Quem me ajuda? Quem me ajuda a achar o nome do satsang? Eu não, disse o porquinho. Isso, obrigado, Ana. E o ser natural. Ana, é por isso que eu amo você. Ana, eu amo você. O ser natural. O ser natural explica um pouquinho mais bem detalhado durante 2 horas esse processo da autoidentificação com o self, como se libertar desse sentimento individualista egóico. Tudo. Só que, o que acontece? Você vai ouvir e vai falar assim, cara, que o Saulo está falando nesse satsang é a mesma coisa que ele acabou de falar no Darshan. É a mesma coisa. Então nem precisa ver. O ser natural está lá dentro da playlist que chama... Quem me ajuda? Quem me ajuda a pegar... Atendimento coletivo. Não tem como uma playlist chamar atendimento coletivo, Ricardo. Que isso? Eu assisto quase todas. O ser natural não pode estar em atendimento coletivo. Quais são os discursos? Reflorescer-se, não é isso? É isso? É uma série de vários encontros que a gente teve no Rio, né? Diários em vários lugares. Teve atendimento coletivo, teve satsang, teve tudo. Taf, é uma série, né? Reflorescer, é reflorescer-se que chama? Quem me ajuda? Quem me ajuda a achar esse nominho? Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o patinho. Nós só queremos brincar. Não, Dani, sobre as virtudes é outra série. Espera aí, então. O que acontece? Enquanto eu estiver pautando a minha autorrealização em uma coisa que é fora de mim, eu vou estar aonde, Indiara? Num barco prestes a virar. A Indiara adora essa frase, não sei por que ela esqueceu. Num barco prestes a virar. Porque se toda a tua expectativa de mudança tiver em alguma coisa ou em alguém, queridos, queridas, amadíssimos, não tem mestria que sustente, né? É claro, Dani Gabarra sendo super, hiper, mega, master produtivo e colocando aqui no YouTube o link da playlist. Então, o que acontece? Por que eu quis encher o saco da Bídia? Primeiro, eu sei que ela precisa que eu encha muito o saco dela. Ela precisa que eu faça isso, por isso que eu tô enchendo. Mas quando ela coloca aqui para mim, que quando a gente percebe que não está sozinho, a gente está sendo acolhido, a gente está sendo amado, o que acontece? Ela está falando de uma outra forma, aquele início de quando a gente começa a aceitar e a ser grato, porque a gente percebe que as coisas começam a acontecer da forma que queriam acontecer, mas ainda temos uma figura externa, paternal ou maternal, para trazer esse acolhimento para todos nós. E quem precisa de colo? Abre o microfone e fala, Indy. Eu preciso de uma mulher para dar um up aqui, vai lá. O self é a personalidade que precisa de colo. Que ainda está separado. Isso. Porque ainda está separado. A Bídia. Isso mesmo, Bídia. Assumindo a responsabilidade. Eu. É o self.
Ele precisa de colo, ele precisa ter razão, né, Sueli? Ele precisa que a gente confirme quais são os entendimentos. Esse é o self. O self quer ser amado, ele quer ser visto, ele quer ser contemplado, ele quer ter razão, ele quer ser abraçado. E é fundamental nessa existência para que você perceba essa ilusão, porque é através dele que você percebe essa ilusão. Não através de quem você é de verdade, porque através de quem você é de verdade você não precisa de nada. Vai ganhando colo até aprender com as próprias pernas. Isso mesmo, vídeo. Até aprender, a gente vai rateando, vai caindo, vai tomando colo, vai aprende daqui, aprende dali, até o ponto em que não perde a paciência, né? Mas assume verdadeiramente o que veio fazer aqui e verdadeiramente o que veio ser aqui. É com muito alto amor, com muito alto acolhimento, com muita autorresponsabilidade, autoempoderamento. Cuidado para não cair naquela crença, né? Mas isso não é egoísmo? Muitos de vocês perguntam, né? Mas isso não é egoísmo? É egoísmo se amar e se realizar? Para você é mais uma crença a ser vista, né? Quando você se deixou para trás? Gente, o dia de hoje está muito divertido. Achei muito bom estar aqui com vocês. Brincar com vocês. E deixar correr solto. O que a gente quiser. Vocês também gostaram? Que bom. E olha, fique em paz. Sabe por quê? Porque todos nós estamos no nosso perfeito lugar e evolução aqui no planeta. E isso nos permite viver uma vida feliz. Porque quando eu passo a aceitar o meu perfeito lugar e evolução, eu começo a me aceitar mais, a me amar mais. Eu começo a perceber em mim mesmo, nas minhas faltas, nas minhas falhas, não uma coisa a ser julgada, mas algo a ser olhado com muito carinho, para que eu me permita cada vez mais ser eu mesmo. E brincadeiras à parte, se você quer colo, vá atrás de colo. Se você quer chorar, vai atrás do choro. Se você quer gritar, vai atrás do grito. Se você quer pular, vai atrás do pulo. Mas haja. Isso também é mestria. É isso aí, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Uma vida viva a todos. Uma vida em presença a todos. Uma vida de amor. Lindo ter vocês por aqui. Muita paz. Luz.
E bênção a todos.